Ainda mais quando começa todo mundo a girar e batem as drogas, o pessoal começa a falar coisas sem sentido, isso tá no próprio Lollapalooza. Mas eu fiz essa piada durante o filme. Quando as meninas estavam todo mundo com essa porra aqui de flor na cabeça, fazendo roda, eu falei, nossa, gente, Coachella. Olá pessoal, bem-vindos à Trecheira Violenta. Eu sou o Osvaldo, essa é a Karina, e o filme da vez é Midsommar, O Mal Não Espera a Noite, ou só Midsommar mesmo pros íntimos. O filme é de 2019 e é o segundo filme dirigido pelo Ari Aster, que foi o diretor de Hereditário, um dos melhores filmes de terror que lançaram ano passado. Midsommar estrela Florence Pugh e Jack Reynor, e também no elenco tem aquele cara que você já viu em algum lugar. Você sabe quem é aquele cara. O Ari Aster é um diretor de terror que foi muito falado no ano passado por ter dirigido o Hereditário, que foi o primeiro filme dele e foi assim um clássico instantâneo do gênero, porque é muito bom e você pode assistir a nossa review sobre Hereditário clicando aqui. Geralmente os diretores que emplacam um sucesso assim demoram um tempo para lançar outro, mas não é o caso do Ari. Assim que lançou Hereditário, ele já começou a fazer o Midsommar, e é um dos filmes mais aguardados do ano. E assim, apesar da expectativa estar muito alta, a gente curtiu o filme. Não é nenhum Hereditário, mas a gente curte bastante. Mas antes de falar do filme, eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês ainda não forem inscritos. Deixem uma curtida no vídeo, comentem aí embaixo o que vocês acharam de Midsommar e recomendem outros filmes pra gente falar aqui no canal também. E acompanhem a gente nas redes sociais, os links estão todos aí na descrição do vídeo. E também já vou deixar aqui um aviso de spoilers pra Midsommar, que eu até ia colocar spoilerzone no vídeo, mas cara, não tem como falar de Midsommar sem falar da trama no geral. Mas enfim, tô só avisando, o spoiler tá liberado nesse vídeo. E é isso daí. Então, vamos à trama. Midsommar segue um capítulo trágico na vida de uma jovem chamada Dani. A irmã dela mata os pais e se mata. E aí ela meio que numa tentativa de lidar com esse trauma, acaba indo viajar com o namorado dela, o Christian, sendo que o relacionamento dos dois já não tá lá essas coisas e ele é um grande babaca. Essa viagem foi organizada por um amigo sueco de faculdade do Christian. Ele tá levando o grupo deles pra vila onde ele cresceu, que é uma comunidade fechada na Suécia rural, que tá se preparando para comemorar o Midsommar, o festival do solstício de verão. Só que é aquilo, né? O que começa como sendo uma viagem tranquila, inofensiva pra relaxar, se torna um pesadelo sinistro, cheio de rituais e de sacrifícios estranhos. Aconteceu comigo uma vez quando eu fui pra Real do Cabo. Como todo final de semana. Cada rolê que eu enfio, que pelo amor de Deus. Então, tem esse elefante na sala com o Midsommar, não dá pra ficar muito tempo sem mencionar, porque esse filme tem praticamente a mesma trama do Homem de Palha dos anos 70. Sério, são muitas as semelhanças, porque é um filme que o terror principal vem desse aspecto de peixe fora d'água dos protagonistas nessa comunidade estranha, que é uma comunidade pagã que vive isolada, e os dois filmes se focam mais na construção de ambiente e atmosfera do local do que no terror propriamente dito. Mas é sempre importante a gente mencionar que nem o filme original, nem Midsommar chegam aos pés do remake que tem o Nicolas Cage como protagonista, que rendeu cenas maravilhosas da carreira dele, que eu assisto todos os dias para relaxar. Então, a história do filme não é muito original e ela segue praticamente todos os clichês de filme de culto. E é aquele tipo de trama que não tem muito segredo. Tudo que você acha que vai acontecer, realmente acontece. E isso não significa que o filme não seja chocante, porque o filme tem muita cena bizarra. Mas em questão de roteiro e de acontecimento, é realmente tudo bem óbvio. A armação da história é bem interessante até, mas eu tava esperando um pouco mais desse filme do que aquele velho... Era um culto assassino o tempo todo, eles eram um sacrifício o tempo todo. Eu acho que seria até mais legal se o culto tivesse um motivo além do sacrifício pra matar aquelas pessoas, se fosse um tipo de teste ou um tipo de punição. Eles desrespeitaram as regras do culto e aí por isso eles têm que morrer, porque é assim que funciona na cultura deles. Seria o choque cultural extremo acontecendo. E até tem algumas cenas que tem esses indícios de que o filme vai ser sobre isso. Mas quando você chega no final, você percebe que era só mais do mesmo o tempo todo. Tem até aquela subtrama do casal que desaparece no meio da noite do nada, que assim, é uma cena clichê e acho que é meio desnecessária. Ela não leva a nada e aí as pessoas ficam inventando desculpas pelo fato de eles terem saído, ido embora, correndo do nada, e não faz muito sentido. Eles tentaram construir aquele suspense, né? A reviravolta seria, olha, o casal não foi embora, eles foram assassinados. Mas eu duvido que alguma pessoa na plateia foi enganada por isso em algum momento.
Todo mundo sabe, ok, mataram eles. Mas tendo dito tudo isso, eu acho que Midsommar não é um filme sobre o que acontece. É um filme sobre como acontece. Todas as partes de ritual, assim, que é quase o filme todo, são bem interessantes. E ele tem uma construção de tensão muito boa, pelo menos na maior parte. Ele é um filme que tem vários momentos de desconforto com tanta bizarrice que tá acontecendo na tela. É sério, o Ari Aster pistolou, ele precisa urgente procurar um psicanalista, alguma coisa, porque tá errado ali. Eu li que ele decidiu inspirar esse filme em um término ruim que ele teve. Porra! Amor, eu já tive término ruim na minha vida e sinceramente. Mas enfim, o cara, ele pistolou tanto que ele colocou de tudo. Tem culto de gente pelada, tem muita droga rolando, tem cena de sexo bizarra, tem cena de suruba bizarra, tem cena de suicídio de ritual, tem cena de assassinato, tem gore, tem tudo ali. Gente, agora você falou que ele fez esse filme inspirado num término. Eu tô chocada. Ari, amor, se tiver com algum problema, me avisa. Tadinho, vamos tomar uma cerveja, porque não tem condição. Tá bom? Beijo, querida. Eu li na internet também que o filme tinha sido idealizado originalmente como um filme slasher que se passava nessa ambientação de festival de solstício de verão. E eu acho que tem elementos na trama que são bem claramente uma sobra dessa ideia original. Acho que principalmente os personagens e os efeitos. Porque o filme ele não tem tantos efeitos de gore assim, mas os que tem são muito pesados e muito explícitos, bem slasherzão clássico mesmo. E é claro, é tudo efeito prático e é bem memorável. Foi uma das únicas vezes que eu vi um Blood Eagle no cinema. Blood Eagle era uma prática viking, ou nórdica no geral, não sei, que eles arrancam os pulmões da pessoa pelas costas e deixam tipo pendurado em cima, como se fossem duas asas. Você tá bem, Oswaldo? Não, mas eu sei disso por causa de uma música da Amon Amarth. Entendi. É interessante a gente falar também que o filme tem uns efeitos de maquiagem muito bons. Tipo a criança que é deformada, que é tipo o oráculo da vila, a maquiagem dele é muito maneira. Ele faz alguma coisa? Não, nada. Mas o visual é legal, assim, é bem impactante. E tem os efeitos digitais muito bons também, principalmente quando os personagens tomam alucinógenos e ficam ali brisando, e as árvores ficam mexendo, eles viram, tipo assim, um misto entre a natureza e os corpos. E é muito maneiro, cara. Você fica doidão só de assistir, cara. E essa questão slasher que eu mencionei é muito vista nos personagens, principalmente no grupo principal, porque eles são os estereótipos clássicos de um filme slasher. Tem o amigo inconveniente, figura cômica, tem o namorado cuzão, tem o amigo estudioso, e muitas das mortes desses personagens rimam com essa característica marcante da personalidade deles. Mas falando de personagem, a Dani é uma protagonista muito boa. Igual em Hereditário, ela é uma personagem que tá carregando um trauma bizarro, assim, muito recente. Então ela é uma pilha de nervos ambulante. Até as cenas dela surtando no começo são filmadas de um jeito parecido com as cenas da Toni Collette surtando no Hereditário. É tipo você matar nossos pais e se matar depois. Você tá bem, querido? Midsommar tá dando uns efeitos estranhos das pessoas nesse vídeo, né? Mas o que é curioso é que, apesar dela ter passado por um trauma surreal, o filme não foca muito nisso. O filme foca muito mais no relacionamento dela com o Christian do que no trauma mesmo. E assim, esse Christian, ele é tão merda que você chega a esquecer que a menina passou por um trauma bizarro. Porque o cara é um escroto, ele é um babaca, ele trata ela mal, manipulando ela como se ela tivesse errada sempre. E ele não é só com ela não, ele é escroto com os amigos também. O que ele faz com a tese do maluco? Meu irmão, se alguém faz isso comigo, cara, eu não ia ter o sangue frio daquele maluco, não. Mas eu gosto do personagem porque ele é um bosta, mas ele é um bosta crível. Ele não é aquela caricatura de namorado babaca que geralmente tem nos filmes slashers, que eu já até mencionei algumas vezes aqui no canal, que é o cara que ele é babaca 100% do tempo e você não entende por que as pessoas continuam sendo amigas dele. Não, o Christian, ele é babaca, mas ao mesmo tempo ele tem essa fachada de, carinhoso, de ser um cara legal, bom amigo. E o pior é que ele tem essa lábia também de convencer as pessoas de que quem tá errada são elas e não ele. Então ele é um personagem muito mais interessante e muito mais crível do que a gente geralmente vê nos filmes de terror. E, pelo menos no que diz questão ao personagem do namorado babaca. E tem o Pel também, ou como a gente batizou durante o filme, Pelé, que é o amigo sueco que leva todo mundo pra vila. Ele é um caso curioso de personagem,
porque ele parece genuinamente gostar dos amigos dele. Genuinamente parece que tá feliz de levar os amigos dele pro rolê. Só que, na verdade, ele tá levando os amigos pro sacrifício, então não dá pra entender muito que bem. Esses personagens todos funcionam, e sozinhos entre si, muito pela atuação, cara. Eles estão muito... Todo mundo ali tá muito bem. O Ari Aster é um diretor que ele consegue sempre extrair das pessoas uma angústia, uma sensação de desespero sem ficar forçado. E isso é maravilhoso. Isso acaba ocasionando também umas partes meio cômicas no filme, porque o pessoal da comunidade tem essa mania de todo mundo dividir literalmente as dores uns dos outros. Então quando alguém começa a surtar, todo mundo começa a surtar junto. Isso é usado pra criar um clima bem estranho, mas às vezes também dá esse efeito de humor, que eu não sei se é intencional ou não, mas eu imagino que seja, né? Aquele humor desconfortável. E cria umas situações muito absurdas, assim, no geral. A direção do Ari Aster é muito boa também. Eu acho legal como dá pra ver ele meio que criando o estilo dele do primeiro filme pra esse filme. Porque, cara, Midsommar é basicamente o The Wicker Man, só que dirigido como se fosse Hereditário. Tem aquela técnica que eu acho que é o que mais marca no estilo dele, que é a transição de cena que mostra uma passagem de tempo com um corte seco. Do nada, vai do dia pra noite com um personagem ou algum objeto na mesma posição que estava nos dois planos. E uma coisa que ele faz muito bem, igual em Hereditário, é usar a direção e a montagem como instrumentos para passar a angústia e os traumas dos personagens. Tem umas cenas de diálogo que ele não corta de uma pessoa para outra. Ele fica focando só na pessoa que é mais relevante para aquela cena e muito mais nas reações da pessoa do que do que o interlocutor tá falando. Eu gosto muito da atenção a detalhes também, porque toda cena nesse filme que se passa na vila tem alguma coisa estranha acontecendo. Pode ser uma cena de diálogo normal, os personagens andando, mas você vê que no fundo tá rolando uma dança ou um ritual em conjunto, ou alguma coisa assim. E muitas das vezes a trilha sonora do filme é diegética. Então, às vezes os personagens estão entrando na vila, tá tocando uma musiquinha tensa, uma musiquinha feliz, aí a câmera vira pro lado e você vê que é uma galera que tá lá tocando a música. Isso é muito maneiro. Umas harpas, uns negócios assim. É, sim. Acho que um dos diferenciais assim do filme é que ele é um filme de terror que é passado de dia, até porque eles estão na Suécia, numa época do ano que o dia dura, sei lá, 20 horas, e mesmo assim são cenas muito tensas, você fica tenso o tempo inteiro. Porque você sabe, né? O mal não espera a noite. Então o filme tem uma fotografia diurna muito bonita e uma direção de arte bem foda também. Eu gosto muito dos cenários que eles construíram da vila. Todos os templos e casas que tem lá tem uma arquitetura meio estranha. Tem um que é inclinado e o teto chega até o chão, e tem outro que as janelas são espalhadas de um jeito meio arbitrário. Você olha aquilo e parece uma vila normal, mas você percebe que tem alguma coisa meio errada ali. E é tudo muito bonito, os cenários assim cheios de flores, a natureza, os templos não convencionais, parece estar num clipe da Lana Del Rey. Porque é um lugar tranquilo, um lugar legal, galera good vibes. E você sente, você sabe que vai dar merda a qualquer momento e só fica pensando, ah, meu Deus, agora vai dar ruim. E só pra fechar, tem também esse aspecto do design de produção e da direção de arte, que são todos aqueles quadros e pinturas que aparecem em momentos diferentes do filme. Alguns passam mais rápido, outros dão pra ver mais o que é. E é aquela coisa bem clássica, assim, de cinema no geral, que se você parar pra prestar atenção nos detalhes, você vê que eles estão contando o filme inteiro bem no começo, incluindo algumas das subtramas mais bizarras. Então tem muita coisa que eles revelam só nesses planos bem rápidos que passam, mostrando pinturas e tal. Eu achei um detalhe bem legal do filme. Eu fiquei até o final esperando onde que o urso ia entrar na história. Não foi o Nicolas Cage vestido de urso dando soco numa idosa, mas entrou. Eu ia falar isso, mas você ia falar que eu já tava falando Nicolas Cage demais. Nunca tem Nicolas Cage demais. Bom, então é isso, gente. Midsommar não conseguiu superar Hereditário, mas até aí é uma tarefa bem difícil e é um filme bem legal por si só. Eu não achei a história grandes coisas e o filme pode ser um pouco arrastado também, porque ele tem 2h30. Acho que o Ari Aster ele gostou tanto de fazer a ambientação desse povoado que ele se perdeu um pouco. Mas é um filme que vale muito a pena pela técnica, pelas atuações e pelas estranhezas no geral, porque é um filme bem estranho e desconfortável. A categoria que a gente coloca no final é muito bom. Só faltou a Rihanna no final, falando rom pom 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 man down. E aí ia fechar perfeito. Mas Midsommar fez um vídeo que a gente mencionou Rihanna, Lana Del Rey e a Mona Amarth como referências. Então,
Parabéns. Parabéns.